Deus, glória a Deus. Amém. Você pode se assentar, querido. E se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Um texto que nós conhecemos tão bem. Aleluia. Está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Não é qualquer evangelho. Amém? Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Queridos, esse texto é um dos textos clássicos a respeito do evangelho de Jesus Cristo. É um texto que vai trazer o valor e o efeito do evangelho de Jesus Cristo na vida de uma pessoa que crê. O evangelho de Jesus Cristo, ele tem em si um poder intrínseco para mudar a vida de uma pessoa. Simplesmente quando ela tiver o acesso a esse evangelho e depositar fé nesse evangelho, crer e confessar esse evangelho, ela recebe um poder que está dentro do evangelho. Porque o evangelho, ele é a boa notícia de Deus para o homem. O evangelho, ele é a boa notícia de que aquilo que antes nos impedia de vivermos uma vida abundante com Deus, foi destruído, foi aniquilado. O abismo que havia entre nós e Deus foi coberto, ele foi religado em Cristo Jesus. E a boa notícia é que aquele que estava perdido pode ser encontrado outra vez. E a boa notícia do evangelho, que muda a história de uma pessoa, é quando ela entrega-se a essa verdade do que Jesus fez, então ela acessa salvação. E salvação é a provisão de Deus para a vida do homem. A provisão que você e eu precisamos para sermos libertos da escravidão do pecado, daquilo que nos oprime, e libertos do direito que Satanás tem de nos matar, de nos roubar e de nos destruir. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo nos dá poder para resistirmos o diabo e ele fugir de nós. O evangelho de Jesus Cristo é uma bomba atômica no mundo espiritual. Você entende isso? Então, quando Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 1, ele diz: porque eu não me envergonho desse evangelho. Se envergonhar está falando de você não falar porque você não tem muita certeza, porque você está inseguro. A principal característica de um envergonhado é a insegurança. Porque ele não sabe como se portar diante. Se eu chamasse alguém aqui que nunca subiu nesse altar, que nunca esteve aqui em pé nesse altar, e pedisse para você fazer uma oração, ou se eu pedisse para você ler um texto bíblico, ou se eu pedisse para você dar um testemunho de algo que Deus falou com você essa semana, eu tenho certeza que você ficaria envergonhado por causa que você não está preparado, ia tremer, e você ia ficar inseguro, e você ia dizer: meu Deus, mas eu... Só que Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque eu sei o que é o evangelho de Cristo em mim. Eu sei o que é o evangelho de Cristo na vida de quem acessa o evangelho. Ele é o poder de Deus. Então o evangelho, o poder de Deus é o evangelho, e o evangelho é o poder de Deus. E todo aquele que crê e acessa, traz salvação para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Aquele que ouve e crê no evangelho de Cristo, se apropria dessa salvação que vem com poder. Não é qualquer salvação. É uma salvação que vem com poder, e o poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo que torna a palavra de Deus viva para nós,
prática para nós, poderosa nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus que usa as nossas bocas para profetizar na terra e mudar situações. Esse é o Evangelho que salva você, mas que te reveste de poder e me reveste de poder. Isso é maravilhoso. Você gosta dessa introdução? Ah, eu gosto disso. Eu gosto de pensar nesse fato de que o Evangelho me alcançou. E o fato de eu ter depositado fé, acrescentado fé nesse Evangelho, hoje eu posso desfrutar do poder de Deus na minha vida, para não salvar apenas a mim, mas salvar aqueles que estão ao meu redor, não apenas salvar pessoas, mas mudar situações ao meu redor. Esse é o poder do Evangelho. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu momento, mas eu aprendi uma coisa: o Evangelho chega na nossa vida, no nosso melhor ou no nosso pior momento, e ele com poder entra e muda toda a nossa sorte. Esse é o Evangelho de Jesus, e esse é o Evangelho que nós pregamos. Esse é o Evangelho que nós cremos. Pastor, mas algumas coisas não têm acontecido ainda. Ainda, você disse bem, ainda. Mas vão acontecer, porque fazem parte do Evangelho. Estão dentro do Evangelho, estão inseridas. É conteúdo do Evangelho. E não é um conteúdo intelectual, é um conteúdo de poder do Evangelho para nós. Então nós temos esse acesso. Amém? E eu queria que você visse comigo um texto ali de Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 4. Bem interessante esse texto. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra do Evangelho. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam, diga, ouviam e viam. Eles ouviam e viam, porque o Evangelho também é demonstração de poder. O Evangelho não é uma filosofia que morre nela mesma. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando você e eu nos dispomos a pregar Cristo, não igreja XYZ, não o que eu acho, que eu penso, o que eu imagino, quando nós pregamos Cristo, estes sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais lá de Marcos capítulo 16, estes sinais, quando você tem ousadia de pregar Cristo, quando você entende que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, sinais seguem você. E esse texto é muito interessante, porque a igreja estava assim naquele momento. E Filipe, enquanto as pessoas ouviam e viam sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que tinham. Você sabia que um sinal de que o reino de Deus chegou é quando espíritos malignos saem? Sabe por que nós sabemos que o reino de Deus chegou nesse lugar? Porque não só pequenos demônios estão saindo do nosso bairro, como instituições e lugares de legalidade que Satanás tinha por talvez dezenas de anos aqui nesse bairro, não estão mais aqui, estão indo embora. Então o reino de Deus chegou, não é a verdade de vida não, a verdade de vida carrega o reino com ela, o reino de Deus, mas é o reino de Deus em nós, que está produzindo todas essas coisas no nosso bairro, na nossa cidade, e nós ainda não vimos o que Deus vai fazer neste lugar, neste bairro e nessa cidade. Não por nosso intermédio simplesmente, mas por intermédio da igreja que tem o reino de Deus sobre ela. Isso nós vamos ver ainda. Amém? Existem muitos ataques se levantando contra a igreja, porque o inferno já percebeu que se eles não apertarem mais, a igreja vai dominar tudo. Só que o que ele não sabe é que nós já estamos dominando tudo. E nem nós sabemos disso ainda direito. Aqui diz que muitos espíritos saíam, de muitos que tinham esses espíritos, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria na cidade.
Eu imagino que essa alegria é porque o reino de Deus, ele não vem escravizar ninguém. Ele vem libertar as pessoas. Essa é a grande diferença do reino de Deus com qualquer outro reino. Todo outro reino escraviza as pessoas e coloca elas debaixo de uma maldição. E o reino de Deus liberta você para a bênção. Isso é tremendo. Existe compromisso, existe um monte de coisas, responsabilidades dentro do reino, mas sem escravidão. Sem aquele tacão satânico. Aleluia. Eu queria destacar um primeiro ponto aqui com esse texto que nós lemos de Atos 8. A palavra que anunciavam era o poder de Deus, era o evangelho de Cristo. Todos anunciavam a palavra. Todos, diz o texto que todos e por toda parte anunciavam a palavra e o poder de Deus se manifestava. E a mensagem que eles anunciavam era Cristo. É tão simples isso, gente. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um cara de alta revelação, que você seja um teólogo, que você seja uma pessoa de alta revelação, mas o evangelho é Cristo. É Cristo. E eles anunciavam. Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, não tem nada a ver com a cultura humana, com as coisas humanas, mas em demonstração de Espírito. Demonstração de Espírito. Sabe quando as pessoas veem Cristo em nós? Sabe quando as pessoas olham para você, pastor Akio, que diz assim, uau, ela é diferente. Ontem nós assistimos uma parte de um filme, Deus Não Está Morto 2, e uma moça pergunta para a professora assim, você sempre está calma, você sempre é serena. Sabe o que ela responde? É Jesus. Só isso. Não, porque eu sou crente, porque eu frequento a igreja XYZ, porque eu sou querubim da guarda. Não, é Jesus. É Jesus. Só Jesus. Os seus títulos não vão valer nada. Eles são importantes para o propósito. Mas quando é para comunicar Cristo, as suas palavras têm que ser uma demonstração do Espírito que há em você. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é dele. Se nós temos o Espírito de Cristo, nós precisamos demonstrar o Espírito de Cristo em nós. E Ele é amor. Ele é compaixão. Às vezes nós pensamos que demonstrar o Espírito é só demonstrar o poder, mas é um poder muito maior do que simplesmente realizar milagres. Milagres são bons, mas o maior milagre é quando alguém é alcançado com o amor de Deus e diz assim, uau, eu nunca fui amado desse jeito, nunca alguém se importou como você se importou comigo. O que você tem? Aí você vai dizer, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo em minha vida. Música que nós cantamos. É isso que vale, é isso que conta, é isso que faz a grande diferença. E isso a igreja aqui no início tinha. E Paulo diz, olha, eu não fui até vocês de nenhuma outra maneira, senão demonstrando espírito e poder. Porque se eu anuncio Cristo, o poder de Cristo me acompanha e os sinais se manifestam. Para que eu fiz isso? Para que a vossa fé não se apoiasse em elucubrações, em sabedoria humana, em pensamentos ou sabedoria que morre em si mesma, mas no poder de Deus que é ilimitado, que é maior do que tudo, que pela sua palavra, disse Deus, haja luz, e a luz agiu, e ela veio, existir. Eu gosto de brincar com isso aí, porque eu imagino a luz esperando o comando. Haja luz, eu ajo sim, eu vou agir agora, e brilhou aquela luz. Sabe, o poder de Deus, Ele realiza as coisas que você nem imagina, que são possíveis ser realizadas. Sabe, o morto é o fim, a pessoa que morreu é o fim, não existe mais o que fazer, acabou, a medicina não tem como trazer de volta alguém que morreu, óbito é óbito, acabou, mas o poder de Deus é capaz de trazer da morte alguém para a vida, isso é impressionante, é a maior demonstração do poder do Evangelho é a ressurreição, talvez, por isso nos tempos de Jesus foi onde ele mais teve dificuldade. Quando falava de ressurreição, corações se fechavam. Não é assim não. Mas é assim, e muito mais do que isso. Porque no último dia,
Quando soar aquela trombeta, o texto diz que a primeira coisa que vai acontecer é: os mortos vão ressuscitar. Maior demonstração do Evangelho, do poder de Cristo, na sua volta será ressurreição dos mortos. Todos vão ressuscitar. Uma loucura. Vai ser sinistro. Mas que bom que se você e eu tivermos morrido já, nós vamos ressuscitar primeiro. Não vamos ver nenhuma bobajada, nada, né? E aí, os que estiverem vivos, espero que sejamos nós, vamos ser transformados em um instante. Pum! Corpo glorificado. Eita bicanca, eu nunca senti isso. Você vai sentir, aí você vai ver que toda aquela musculação, corrida, dieta, tudo que você fazia não era nada comparado com o corpo glorificado. E aí você sobe junto com os ressuscitados. E eu também, glória a Deus. Essa vai ser a maior demonstração mundial. Num instante, todos verão o que Deus vai fazer pelo poder do Evangelho que está em Cristo Jesus. Uau! Esse é o Evangelho que nós pregamos. A nossa fé e a nossa esperança está baseada naquilo que a palavra diz a respeito desse grande dia. Amém? Então a fé precisa estar alicerçada no poder de Deus, nessa palavra. Nossa fé deve estar em Cristo. A sua fé não deve estar no que o pastor diz, mas no que o pastor diz que Cristo disse. Não é na denominação, não é na doutrina da igreja, mas é na doutrina de Cristo, o que Cristo diz. Porque quem salvou você não foi a igreja é o lugar que você está porque foi salvo. Mas é Cristo que salvou você e Cristo que me salvou. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que o Evangelho de Cristo pode ser visto. E as multidões unanimemente prestavam atenção que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O evangelho que pregamos, ele pode ser visto. Ele é visto pelos sinais que se seguem. Eu estou sendo um pouco repetitivo para que você entenda algo de Deus. Marcos 16, que é o texto que eu citei antes, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa responsabilidade é o quê? Ir e pregar Cristo. O resto, ou o tudo mais, ou aquilo que eu não sou capaz de fazer, Ele fará. Quando eu for anunciando Cristo, Ele fará. O texto diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a sua missão não é convencer as pessoas, a sua missão é me representar, é me manifestar. A responsabilidade das pessoas é dar crédito ou não dar crédito à tua pregação. Ponto final. Só que ele dá uma promessa: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso vai acontecer quando você se dispor a ir pregar Cristo. Você vai olhar um paralítico e você vai pregar Cristo para ele. E talvez Deus te dê um sentimento, uma ousadia, uma convicção de que aquele paralítico vai levantar e você vai dizer: olha, eu sinto que Jesus quer curar você dessa cadeira de roda, Ele quer libertar você daí. Você crê que Ele quer isso? Eu creio. Então levanta em nome de Jesus, assim, simples assim. E o poder de Deus vai levantar aquele homem. Não foi você, não fui eu, foi Cristo. Pregação de Cristo Jesus. Amém? Eu creio nisso. Outra coisa que eu quero complementar nesse texto: os sinais seguem a palavra de Cristo.
Quando você prega a palavra de Cristo, os sinais seguem. Atos 8:7 diz: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então a palavra de Cristo, o que ela faz? Ela traz o reino de Deus. E o reino de Deus organiza a bagunça. Amém? É o reino de Deus que organiza a bagunça. Porque o reino de Deus é organizado. O reino de Deus, ele liberta as pessoas do reino das trevas. Não só na vida da pessoa, mas é territorial. Não temos tempo para falar sobre isso. Mas o reino de Deus, quando ele vem e os demônios são expulsos, o reino de Deus está estabelecendo território. Então os demônios têm que ir embora. Da vida da pessoa, das finanças da pessoa, da família, dos negócios, de tudo, do ambiente que ela mora. O bairro começa a sofrer uma mudança porque o reino de Deus chegou. O grito do reino de Deus manifesta o grito da derrota das trevas. A manifestação do reino de Deus, ela é com poder. E Satanás, dá linha. Quando o reino de Deus chega, ele se apropria do lugar. E eu e você precisamos, quando pregamos o reino, declarar isso. Alguns anos já a Igreja de Jesus, aqui em São Paulo, tem pregado nas comunidades, sim ou não? Aí você acha que é a prefeitura que é responsável por ter feito projetos de urbanização para tirar as pessoas da comunidade e colocar nos apartamentos que dá a elas uma condição um pouco melhor, mais digna pelo menos do que na comunidade. E nós não entendemos que isso é fruto da manifestação do reino de Deus. Limpando tudo. Anos a igreja está indo lá. Yara vai bastante, né, Yara? Na comunidade, as pessoas da ação social, que o pastor Carlos, a gente tem ido muitas vezes andar nas comunidades. E nós não somos os únicos. Existe uma igreja na cidade que faz isso, que é representada por cada denominação da nossa cidade. E eles têm ido lá e declarado: o reino de Deus chegou. Jesus te ama, Jesus te ama. Pessoas sendo libertas, pessoas que moravam na comunidade hoje estão bem estabelecidas, pessoas que Deus levantou e as comunidades estão sendo limpas. Vai andando ali, aquela região toda aquela beira-rio, né? Tem aquele rio assim, toda a favela, comunidade ali em volta está sendo limpa, as pessoas estão sendo colocadas em lugares melhores. Isso é uma demonstração do reino. Não sei se você consegue ver isso, eu consigo. Lá em Atos 8, agora no versículo 12, diz assim: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ficava atônito. O cara era um mágico, né? O cara mexia com magia, com coisa. De repente ele olhou: rapaz, esse negócio aí é forte. Eu nunca vi, todos esses anos fazendo meus negócios aqui, eu nunca vi coisas como essas. E as pessoas iam se convertendo. O nome de Jesus, ele vinha trazendo cura consigo. As pessoas eram curadas, as enfermidades corriam do nome de Jesus. Jesus era pregado, Jesus era manifestado, e eles corriam. Quando Jesus é o centro, Jesus, ele muda o ambiente. Jesus Cristo, Jesus é o Cristo de Deus, que traz, que manifesta esse poder de Deus. Então eu quero te dar uma dica que eu estou falando o tempo todo: vá e anuncie Cristo. Só isso. Não se preocupe com o resultado. Se preocupe com o seu chamado, com a sua responsabilidade de falar. E deixe que os sinais te sigam. Uma quarta coisa para terminar aqui, eu quero ressaltar o seguinte: o poder de Deus transforma tudo ao redor. Diz que havia uma grande alegria naquela cidade. Sabe o que vai acontecer, queridos, quando você e eu ousarmos pregar Cristo? A tristeza vai sair correndo, porque a alegria virá com gás total e vai encher a cidade. Vocês conseguem imaginar
o nosso bairro, as nossas casas, nossa vizinhança, sendo tomadas de alegria, porque o reino de Deus chegou, porque o Rei Jesus, o Rei desse reino se manifestou, e Ele se manifestou através de pessoas simples como você e como eu. Diz que havia grande alegria, a alegria vai contagiar, porque Cristo está sendo pregado. O Cristo pregado traz descanso ao cansado, gente. O que as pessoas hoje mais precisam é descanso, e Jesus disse isso, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim. Veja que Jesus ele é específico, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Quanta gente cansada, quanta gente oprimida, e ele diz assim, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, ouça o que eu falo, tome a minha orientação, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Cristo quer, nesse dia, mudar a tua e a minha sorte, mas Cristo quer, nesse dia, que você e eu nos levantemos com uma revelação da simplicidade do Evangelho, que é sair de onde nós estamos e pregar Cristo, manifestar Jesus. A ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas querem ver Cristo em nós, e como diz lá, eu acho que em Colossenses, diz que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. O que o mundo precisa não é de uma economia melhor. O que o mundo precisa não são de grandes coisas. O mundo precisa do grande eu sou. O mundo precisa de Jesus, precisa de Cristo. E isso vai conduzi-las e alinhá-las no propósito que Deus tem. Então nós teremos uma grande economia, sim. Nós teremos um grande país, uma grande nação, sim. Nós teremos as melhores faculdades, nós teremos tudo de melhor, sim. Nós teremos talvez a potência econômica do mundo, sim. Isso não é o problema, mas esse não é o foco. O que nós precisamos é Cristo. E o que eu quero nesta manhã como evangelista nessa casa, dizer para você, você e eu somos responsáveis por compartilhar Cristo. Talvez não tanto com aquilo que a gente fala. Ontem nós tivemos aqui com os jovens a introdução do tema integridade. E nós trouxemos algumas pessoas, depois você pode até assistir, que nós fizemos um fórum, nós tínhamos um pai de família, nós tínhamos um universitário, nós tínhamos um empresário, né, e um pastor falando mais de ministério, para a gente enxergar mais ou menos nessas 4 perspectivas um pouquinho o tema integridade. E uma das coisas que me marcou, sabe o que foi? É que nós somos uma voz, só que a nossa voz, ela não precisa ser falada, ela precisa ser vista. Você e eu somos a voz do que clama no deserto. Nós estamos preparando o caminho para o Senhor entrar na casa das pessoas. Somos você e eu. E como igreja, o que nós temos feito? E aqui eu quero te fazer um convite do que nós já avisamos no início do culto. Como igreja, o que nós temos feito? Preparado alguns momentos especiais para que nós possamos, em conjunto, manifestar Cristo. A conferência é uma maneira de nós manifestarmos Cristo. A conferência não é o Evangelho de Cristo. A conferência é uma estratégia para nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. E nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Aquele povo que mora aqui em São Paulo, o povo que mora aqui na comunidade, mas nesta cidade, eles aguardam. Eles estão chorando na alma deles, no interior deles, esperando que alguém venha falar de Jesus. Às vezes dá a impressão que na testa das pessoas está escrito assim, fale a respeito de Jesus para mim. Porque eu não tenho visto Jesus na vida das pessoas. Eu preciso que alguém fale de Jesus para mim. E eu acho que esse é o ponto. É isso que Jesus espera de você, é isso que Ele espera de mim.
E como eu quero ser melhor nisso. Não só nas palavras, mas nas próprias ações, atitudes. As pessoas olharem e falarem: eu quero o que você tem. Eu quero o que você carrega. Eu creio que Jesus está em você. Pela maneira como você age, pela maneira como você é. Que tal, gente? Que tal nós agarrarmos essa oportunidade? Porque Jesus está voltando. Não sei se você sabia, mas Ele está voltando. E eu acho que Ele vem rapidinho. E eu quero que Ele venha rapidinho também. Porque eu estou mais afim de entrar na Nova Jerusalém, dar uns brados lá e ficar muito louco. Essa é a minha ideia. Meu alvo é Cristo. Amém? Amém? Então envolva-se nesse projeto. E eu deixei para o final, e eu vou terminar e nós vamos orar. Mas eu quero dar a você uma oportunidade a mais. Conversei essa semana com o pastor Djalma. E todo o evento ele tem um custo um pouquinho grande, né? Porque envolve equipamentos, envolve passagens, envolve um monte de questões. Às vezes você fala assim, mas é R$500 ali, 600 ali, 30 ali, 50 ali. Quando você vê, vira 12 mil. Então o que o pastor Djalma falou para mim? Coloque para a igreja e dê a oportunidade. Se alguém de vocês gostaria de fazer uma oferta para o evento, bem específica, nós temos um orçamento básico, eu acho que vai girar em torno de uns 12 mil, talvez um pouquinho mais do que isso, né, que nós estamos prevendo. É um valor alto, mas o nosso Deus, né, lá no céu, gente, o ouro que aqui é chique no último, lá é chão, né? Em cima. Então para Deus não tem problema. E às vezes Deus colocou no seu coração uma generosidade, uma condição para poder ofertar. Então queremos dar essa oportunidade para você. E eu queria que você fizesse da seguinte maneira: você procurasse ali o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando ali, ele fica ali nas maquininhas. Depois, quando nós terminarmos, com tranquilidade, você faz ali, quer fazer na máquina, ou mesmo em dinheiro, você entrega. Depois a gente vai separar, o Mário separa isso depois, Mário, tá? Separa isso que nós vamos usar especificamente, tá? Você pode ir direto no balcão, nós não vamos entregar envelope, nada disso. Fique à vontade. Se você não quiser fazer isso hoje, não precisa ser hoje, vai orar, ore a Deus, pense sobre isso, e defina no seu coração, ok? Nós não estamos fazendo barganha, nós não estamos pedindo nada. Nós estamos dando uma oportunidade. Porque de qualquer maneira nós vamos fazer. Amém, gente? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Consegui ser rápido? Olha, 11h34. Louvado seja Deus, o avivamento chegou.